Salve, pessoal! Então, eu vou fazer para vocês agora uma sériezinha rápida de 3 vídeos, tá? Vou tentar deixar em torno de 20 minutos cada um, para atualizar para vocês a matéria do banquete da República e para fazer uma sessão um pouco menor e um pouco mais direta sobre o Bourdieu e o que nós vamos cobrar do Bourdieu nessa prova, tá? Então, eu vou começar basicamente tentando oferecer uma atualização a respeito das leituras do banquete, e eu gostaria de deixar bem claro aqui que, na realidade, o conteúdo é evidentemente o mesmo, né, que já foi visto em anos anteriores, mas a maneira de enxergar é que está um pouquinho diversa, um pouquinho distinta. Vamos voltar lá no começo, então. E quando eu comecei a falar do banquete para vocês, eu basicamente coloquei duas possibilidades, dois modelos diferentes de leitura do texto. Uma leitura racional, que seria a leitura propriamente filosófica, dirigida para a construção de um contexto argumentativo ligado por meio de silogismos, estruturado por faculdades lógicas, por uma estrutura discursiva própria. E uma segunda, que seria aquela que nós chamamos de cínica, né, que teria basicamente um episódio, um jogo de performance da linguagem ligada ao texto, e que entenderia o texto menos como um conjunto de argumentos ou uma coleção de observações estruturadas sobre Eros, sobre o amor, e mais um conjunto de performances linguísticas que jogariam com as observações colocadas entre os participantes. Tá? A essas duas leituras, nós juntamos no final do texto uma terceira leitura possível, que advinha especificamente do argumento, ou do suposto elogio, na realidade, né? Da, do discurso feito por Alcibiades, do monólogo de Alcibiades, e esse terceiro momento seria de uma releitura possível da obra a partir da invalidação de alguns dos seus princípios e da revisão dos seus princípios de acordo com uma possibilidade vivencial do texto. Então vocês têm essas três leituras possíveis e essas três leituras elas vão aparecer cair lá na prova, não como uma exigência para vocês, mas meio que vão aparecer disfarçadas nas perguntas, tá? Isso não vai ser lá grande no momento de preocupação, mas tentem se lembrar desses três jeitos possíveis de ler o pensamento platônico nesse texto, para que vocês tenham aqui um arranjo um pouco mais claro a respeito do que nós dissemos em sala. Então, uma leitura racional, basicamente a filosófica tradicional, uma leitura cínica, que é uma leitura um pouco mais aberta, ela vai permitir essa leitura da performance da linguagem, e uma leitura vivencial, que vai permitir essa tentativa de interiorização do texto e que vai refletir bastante na nossa leitura da República. Tá? Bom, dito isso, vocês têm que lembrar que vocês têm uma estrutura geral do texto. Eu comentei com vocês que o banquete aconteceria dentro de uma celebração a Dionísio e que na realidade o banquete ele começa como uma celebração que Agatão está lançando, tá fazendo na casa dele, e essa celebração é por conta da vitória dele no concurso de retórica, né, um concurso do qual Fedro teria participado também, potencialmente, né, e que faria então com que o Agatão tivesse se tornado, que tivesse recebido, tivesse sido coroado, né, como o grande retórico daquele período. E aí, basicamente, o Agatão convida esses indivíduos, que são seus próximos, para participarem desse banquete na casa dele. E esse banquete ele já tem no seu início, já delineia no seu início algumas propriedades interessantes. Geralmente esses banquetes eles eram conduzidos com comida e eram acompanhados de vinho. Né? Nesse caso, eles decidem se resguardar da bebida, porque eles já teriam bebido demais fora, e isso é interessante porque geralmente esse era um sinal de que a discussão seria séria. E nesse caso, ela é tudo menos séria, né? Como a gente pode ver pela própria performance do texto, é mais uma brincadeira e muito menos uma discussão, um debate. Em virtude disso, a gente vai ter ali uma ordem específica que é construída no texto e nós vamos ter alguns personagens que se destacam e que são mais importantes para nós. Em ordem, quais são eles? Fedro, Pausânias, Erixímaco, Aristófanes, o próprio Agatão, que vai aparecer ali como uma força correcional dentro do texto, depois disso Sócrates, e por fim o invasor, que não estava participando da discussão inicial, que é o Alcibiades. Tá? Então, Fedro, Pausânias, Erixímaco, Aristófanes, Agatão, Sócrates, Alcibiades. Esses caras, eles vão aos poucos tentar brincar com o jogo que foi proposto pelo Alcibiades, qual seja o jogo desse contexto, né, dessa brincadeira de elogiar o amor, Eros, né, na figura de Eros, e eles vão disputar essa brincadeira, esses elogios, né, vão disputar através desses elogios o prêmio, o título que o Agatão havia recebido. Ok. E aí nós vamos então
observar como esses indivíduos vão fazer esses elogios. No caso do Fedro, por exemplo, ele começa, na realidade, com argumentos que eu peguei em outro texto homônimo dele, o Fedro, e esse outro texto vai trazer para nós a noção de que nós temos, que resumidamente falando, nós temos o amor como sendo um contexto de relações muito volúveis, muito trágicas. Eros é um deus muito volúvel, muito trágico, né? Ou que apresenta relações trágicas na esteira de suas organizações. Isso porque ele, de alguma maneira, oferece as relações amorosas sem considerar quem vai amar quem. E por conta disso, por conta dessa dificuldade, por conta desse desarranjo, desses saltos, essa distância que existe entre o amante e o amado faz com que a relação amorosa acabe sendo cruel, principalmente na visão original de Fedro, para a pessoa que ama, não tanto para a pessoa amada. A gente vê também que Sócrates, né, quando ele está discutindo no Fedro, com o Fedro, ele inclui o argumento de que talvez amar e ser amado seja muito pior, porque amar e ser amado faz com que a pessoa que ama destrua aquilo que ela ama, aquela outra pessoa que é amada por ela, né? Já que essa outra pessoa está disposta a se sacrificar. Agora, o que interessa para nós aqui no argumento do Fedro é que, em cima dessa primeira discussão, dessa prévia discussão, no banquete ele vai montar um argumento que tem 3 pontos principais. O primeiro desses pontos é: o amor eros é o mais antigo dos deuses, porque influencia tanto seres humanos quanto deuses, né? Então ele é o mais antigo, né? Lembrem que ele retoma isso de uma observação feita lá em Empédocles, que vai colocar o amor e o ódio, ou seja, a atração e a repulsão, como sendo forças primordiais que estão lá ao lado do amor e do caos e que, portanto, geram toda a ordem universal, a partir do caos universal, e se permitem retornos ocasionais ao próprio caos, né? E, portanto, elas vão gerar toda a hierarquia de elementos universais, tá? Então, o amor seria o mais antigo dos deuses na visão de Fedro, recuperando um pouco os pré-socráticos, notadamente Empédocles. Segundo, é extremamente volúvel. Por ser volúvel, acaba sendo cruel e muitas vezes injusto, o que é perigoso, lembrem-se. Na cabeça de Platão, a perfeição divina envolve bondade, beleza e justiça. Então, se é injusto, se é cruel, não pode ser um deus. Isso vai ficar guardado lá para o argumento de Sócrates. Para Fedro, por enquanto, está tudo bem. Ele não entendeu a relação, mas está tudo ok. Então ele vai dizer que é antigo, mais antigo dos deuses, volúvel, cruel ou injusto, e além de tudo, é um deus que, por conta dessa volubilidade, bem pode ser aquele deus que cria esse ato de desigualdade e faz resultar a relação amorosa numa tragédia. Então, ou amar sem ser amado, ou amar amando, e ele inclui a observação do Sócrates, podendo destruir o outro, podendo destruir a pessoa que você ama, né? Então, basicamente, é o mais antigo, volúvel, cruel e injusto, além de tudo, tem natureza trágica, né? Aí nós passamos ao Pausanias, que vai, nessa dinâmica, usar algumas das informações que Fedro lançou, alegando que Fedro já não entendeu o que era o amor, porque ele está misturando relações amorosas. Ele vai dizer, olha, tem um tipo de amor que é mais carnal, que é mais ciumento, mais possessivo, não é tão maduro, é mais incontrolável. Esse amor é representado por uma Afrodite, não por um Eros. Porque a deusa do amor na cabeça de Pausanias é Afrodite. Afrodite pandemia, a Afrodite que une todas as pessoas umas às outras pelo ciúme, pelas necessidades físicas, pelas necessidades materiais. Em oposição, ele vai colocar uma outra Afrodite chamada Afrodite Urânia e vai dizer: é essa que é o nosso alvo, o amor virtuoso, o amor elevado, o amor cuidadoso, equilibrado. Ele vai dizer: por isso que você não entendeu, Fedro, o que é o amor. Primeiro, você errou Deus, não é Eros, é Afrodite. Segundo, tem duas Afrodites, a Urânia, filha de Urano, que é virtuosa, e a Pandêmia, que é a Afrodite que nós conhecemos nos mitos comuns e é a mais ciumenta, a mais engajada, a mais possessiva, a mais volúvel. E é essa que corre no meio do povo, é essa que faz a gente ouvir as grandes histórias de amor que terminam muito mal, ou que acabam se dissolvendo, desaparecendo com o tempo e aquela coisa toda. E ele vai dizer assim: olha, o amor que nós temos como alvo é o amor mais virtuoso. E esse amor tem que ser amado porque ele é racional. E essa característica racional desse amor faz com que ele precise ser meditado, pensado, exigindo, portanto, mais experiência. De modo que o mais velho ensina o mais novo. Uma pessoa mais velha vai amar uma mais nova, o mais velho desfruta dos prazeres que o corpo da pessoa mais nova pode oferecer, que a juventude pode oferecer, não só o corpo, mas a vitalidade, assim por diante. E o mais jovem se aproveita da situação aprendendo com o mais velho e desfrutando, portanto, da sabedoria do mais velho, aprendendo a amar.
Além disso, ele vai dizer que as mulheres amam como crianças e, portanto, somente os homens entre si deveriam buscar essa relação amorosa, né? Então, basicamente, tem três características aqui. Primeiro, a deusa do amor é Afrodite, podendo ser Urânia ou Pandêmia. Tem duas ainda por cima, né? Segundo, o amor é sempre entre uma pessoa mais velha e uma mais jovem. Terceiro, o amor é para homens. O amor mais elevado é entre os homens, né? O amor entre um homem e uma mulher leva à reprodução, leva a ter bebês, leva à organização social. Então, ele é um outro tipo de amor que não é tão importante, né? Aí nós temos Erixímaco, o médico. O médico ele vai basicamente retomar o elemento que Pausanias colocou, e lembrem-se, Pausanias na verdade falava menos sobre o amor e mais fazia uma homenagem a Agatão, que era seu amante, um homem mais velho. Pausanias é o mais jovem ali do grupo em debate. Ele está, na realidade, lançando essa mensagem para Agatão. Aprendi muito com você, o nosso amor é algo que me é muito caro e eu admiro muito você. Então é essa brincadeira que está acontecendo ali. O Erixímaco retoma o argumento e fala: de fato você tem razão, Pausanias. Há duas Afrodites, mas são duas musas, não duas deusas. De modo que elas não controlam você, mas inspiram você. Uma delas é de fato Urânia, que é aquela que te inspira no terreno das virtudes, a outra é Polímnia, que te inspira no terreno da técnica, da tecné. Né? Então, o que Erixímaco está querendo dizer com isso? Ele vai dizer, o amor, na realidade, surge como uma inspiração. Tá? Ele não é um controle que o Deus tem sobre você. Ele é inspirado por musas. A primeira inspiração, que é virtuosa, faz você querer ser melhor. A segunda inspiração, que é a técnica, faz você querer aplicar a tua arte ou ofício de uma maneira mais refinada, e aí você junta o lugar em que o teu ofício é necessário com o ofício que você detém, o domínio que você tem, e ao juntar as duas partes, o amor floresce. O florescimento do amor é, portanto, juntar aquilo que é necessário ao espaço em que ele é necessário. Juntar, por exemplo, o remédio ao corpo do doente. Reunir, por exemplo, o conforto para aquele que está inquieto. Né? Agregar a harmonia ao ruído ou ao silêncio para formar a música e assim por diante. De modo que o Erixímaco está chamando para a técnica a noção de uma relação amorosa. Ele vai dizer basicamente o domínio técnico, a tua construção da realidade por meio da arte. Lembrem da definição de tecné, um ofício ou arte. Vai ser definido como tudo aquilo que te permite uma intervenção sobre o teu espaço, produzindo resultados, ou seja, tudo aquilo que envolve a ação humana para a produção da cultura, né? Na mentalidade grega. E agora ele está basicamente dizendo para nós que nós amamos quando produzimos essa cultura, tá? Mas mais do que isso, ele está basicamente dizendo para nós: nós extraímos as virtudes inerentes de algo quando aplicamos a técnica e vertemos nossas virtudes sobre a situação quando aplicamos a técnica. De modo que esse processo é também como o processo que o médico elabora quando ele dá o medicamento ou a intervenção sobre o corpo, para o corpo ou sobre o corpo da pessoa que está adoentada. Né? Ele cura. De modo que o amor é um processo de cura. Mas o que significa esse processo de cura? A cura, nesse sentido, significa devolver ao estado mais elevado, que era, a rigor, o estado original. Ou seja, essa cura disfarça aquilo que nós entendemos como retorno ontológico. Explorar o domínio de conhecimento sobre algo para trazer a versão mais pura de algo à superfície, ou seja, para trazer a versão essencial de algo à superfície. Certo? Depois dele vem Aristófanes, que vai na realidade completar o argumento com o mito do andrógeno. Lembrem o que era o mito do andrógeno. O mito do andrógeno ele é representativo daquela realidade em que o ser humano mais perfeito tinha 4 braços, 4 pernas, 2 cabeças e tal. E aí ele é cingido ao meio por seu orgulho, por sua soberba, por Zeus, e agora passa a ser como nós somos. Mas perde com isso pelo menos uma porção considerável de suas virtudes. E agora as pessoas, né, masculino, feminino, elas passam a se procurar umas às outras, independentemente de gênero. O homem pode procurar homem ou mulher, e mulher pode procurar homem ou mulher, mas passam a procurar as metades perdidas para que voltem àquela perfeição original. O mesmo argumento está colocado de outra forma.
Então, se Erixímaco fala, pela técnica, eu reúno partes e nessa reunião expresso, coloco aquilo que há de mais virtuoso e original da forma mais perfeita, agora Aristófanes vai dizer, em origem éramos perfeitos, perdemos a perfeição, tornamos-nos não integralmente virtuosos e a nossa virtude integral vai sendo reconstruída pelo reencontro das metades perdidas, certo? Então, basicamente, ele está falando sobre o retorno ontológico a seu modo e sobre um processo de cura a seu modo. Ele está elaborando o que Erixímaco colocou, certo? Aí vem Agatão. Agatão interrompe, na realidade, o que está sendo feito e diz: vocês não fizeram elogios. E ele elabora um elogio que é repleto daqueles exercícios poéticos que vão falar sobre as relações conflitivas do objeto em questão. Então, ele fala dos contrastes, como o amor pode ser maravilhoso e terrível, como ele pode ser belo, mas hediondo, como ele pode ser maravilhoso quando é realizado, mas pode trazer sofrimento quando não é, e assim por diante. E encerra por aí o seu elogio, mostrando na realidade uma grande habilidade retórica. O que há de filosófico por trás disso é que ele abandona o processo que estava sendo construído aos poucos, de uma unidade ontológica harmônica que tem uma permanência dos argumentos filosóficos, tem uma permanência das mesmas virtudes, para colocar um modelo mais heraclitiano de vivência, ou seja, ele vai tentar mostrar que no contraste existe de fato nas qualidades essenciais a possibilidade de transições e essas transições vão permitindo uma reedificação dessas qualidades essenciais, ou seja, ele vai dizer basicamente, ao contrário do que diria Parmênides, que a essência pode e talvez tenha de fato processos transicionais. Tá? Que ela realmente, a essência não é imutável. Na visão de Parmênides, a essência seria um bloco imutável com virtudes fixas a partir da visão heraclitiana, não na visão heraclitiana, mas a partir da visão heraclitiana e em sua recepção em Agatão, nós poderíamos dizer que os estados vivenciais demonstram que as qualidades essenciais são sim mutáveis e que a essência como um todo só caracteriza de forma imutável um determinado ente, uma pessoa, um objeto, qualquer coisa, no minuto em que essas transformações alcançam um estado máximo de possibilidades. Tá? Isso nós vamos desenvolver com mais cuidado lá em Aristóteles. Mas basicamente seria dizer, ou o Rafael é o conjunto de qualidades ou atributos que ele tem fixos ao longo de uma vida toda, essa é a visão mais rígida que a gente estava vendo até aqui, ou como em Agatão recepcionando Heráclito, o Rafael é a soma de todas as possibilidades possíveis dele próprio. E aí as transformações passam a ser possíveis, mesmo no terreno ontológico ou essencial. E aí quem vem fechar supostamente toda a discussão é Sócrates, né, que entra e começa basicamente a fazer um elogio com base nesse diálogo que ele teria tido com a Diotima. E o primeiro estágio desse diálogo vem justamente recolher todas as dúvidas até então postas, tomando essas dúvidas e rearticulando todas essas dúvidas para explicar quem é Eros. Então ele vai dizer, olha, eu sei, eu entendo que Eros, né, era basicamente como todo mundo ali dizia, inconstante, cruel, injusto, é, incontrolável, volúvel, etc, etc. E aí ele fala isso para Diotima e Diotima fala, olha, não existe, todas as coisas necessariamente têm que ser boas ou ruins, Sócrates. Ele fala, para mim sim. E aí ela dá o exemplo lá da brisa que nós comentamos, né? Ela vai dizer, olha, existem elementos da natureza que não necessariamente são bons ou ruins, eles podem ser indiferentes a você. E aí cai a ficha para o Sócrates. De fato, o amor é indiferente ao ser humano. Quando algo é indiferente a gente, mantém a sua natureza constante, nós é que temos que saber lidar com aquilo, né? A gente é que atribui bem ou mal às circunstâncias de aparição ou emergência daquilo. E aí, em virtude disso, nós passamos, portanto, a considerar que essa leitura vai nos levar à capacidade de iniciação compreensiva, iniciação na compreensão do amor. Né? E aí a Diotima segue dizendo, olha, tudo bem, se é assim, então nós temos que levar em consideração que deuses são bons necessariamente. Né? Sócrates fala de fato. Ser indiferente significa ser bom? Não, não significa. Então Eros não pode ser um deus. Ele tem poder de Deus, mais qualidades, concepções morais de ser humano, que significa que ele é um semideus, e sendo um semideus, ele assume o papel daquele que fustiga e instiga, a exemplo do demônico, né? Aquele que instiga e traz à tona o que há de melhor na gente por meio de desafios, por meio de dificuldades, provações específicas. Né? Isso é o que o Sócrates chama de daimon, ou alma inquisitiva, que nós vamos comentar lá no início da República de novo, certo?
E ele vai dizer, bom, estabelecido então que Eros é um semideus, que eu tenho que aprender a lidar com ele, como é que eu aprendo a lidar com ele? E aí Diotima começa a explicar. Primeiro você ama, né? Você tem que ver como você vai evoluindo no amor. Primeiro você começa a amar porque você bateu o olho na pessoa e gostou dela fisicamente. Isso é um amor físico, é um amor ainda infantil, mas é um amor que já traduz algumas coisas que vão ser importantes mais para frente, porque esse amor físico, ele já exibe traços de coisas que estão contidas na alma. Com o tempo você amadurece e começa a perceber que na realidade teu amor é amor pela alma da pessoa. Você percebe que o amor meramente físico é muito fugaz. Quando você começa a amar a alma, você percebe que entre o corpo e a alma há uma constante. Você ama aquelas coisas que você encontra como sendo elevadas, virtuosas na pessoa, no corpo e na alma. Ou seja, as coisas que você acha belas. De modo que você ama as virtudes e ama a própria beleza, não o corpo da pessoa, a alma da pessoa. A virtude e a beleza, elas não estão só em pessoas, elas estão em paisagens, estão em situações, em artes bem elaboradas, produtos culturais bem feitos, bem construídos, o que significa dizer, portanto, que a virtude pode ser encontrada universalmente, assim como a beleza. E ao amar a virtude e a beleza, o teu amor se torna universal, amor por todas as coisas. Mas amar universalmente significa também entender como você consegue enxergar a beleza nas coisas. Tem coisas que eu acho belas e que vocês aí não vão achar belas, e vice-versa. Isso é porque vocês aprenderam, por exemplo, nas situações em que vocês veem beleza onde eu não vejo, a enxergar virtudes que eu não consigo enxergar. Mas se vocês me ensinarem a enxergar, eu vou poder ver também e vou valorizar também situações, textos, livros, filmes, obras artísticas, pessoas, situações que eu de outra forma não valorizaria. E essa beleza que vai sendo constituída, portanto, pega esse amor universal e mostra que ele é amor pelo conhecimento das coisas. E o conhecimento das coisas resulta inevitavelmente no incremento da sabedoria, de modo que o que nós mais amamos no fundo, é a sabedoria. O amor pela sabedoria, portanto, é o amor mais absoluto e supremo, e é aqui o ponto em que nós nos iniciamos na relação amorosa. Vejam a inversão que o texto causa, né? O amor pela sabedoria é objeto da profissão do filósofo. E o filósofo agora está, como diz Diotima, iniciado nas artes do amor. O auge dessa reflexão é o primeiro ponto na realidade do amor, e agora a gente começa a inverter o texto. Porque o filósofo é aquele que ama da forma mais pura, mas ao mesmo tempo da mais descabida e desproporcionada de elementos para amar. Ele ama universalmente, ele ama. Amar a própria sabedoria significa amar tudo que existe, todas as virtudes possíveis, entregando-se inteiramente para um amor que não cessa, que te dá tudo, mas que te recusa tudo ao mesmo tempo. E agora, essa base amorosa que a filosofia propõe te permite voltar lá no começo. Mas por que que eu amei fisicamente mesmo? Por que que Fedro fala sobre a tragédia do amor? Essas coisas são coisas para se amar também, são expressões desse amor primordial que é o amor pela sabedoria. Então eu posso agora começar a reler o texto inteiro. E em Pausanias, o amor que Pausanias coloca, ele é amor também pela sabedoria. Ele está insinuando isso, mas ele comete alguns equívocos. Por exemplo, descartar a mulher, coisa que Sócrates regenera no argumento dele ao trazer a Diotima como aquela que sabe amar melhor. Ah, mas e Erixímaco? Erixímaco entendeu que o amor é tentar aprofundar-se na virtude das coisas e voltar, portanto, às qualidades essenciais mais perfeitas, como Aristófanes. Mas eles não entenderam que essas qualidades essenciais estão em constante mutação, como Agatão entendeu. Percebem que dá para reler a obra inteira agora sob esse olhar filosófico? Mais do que isso, esse olhar filosófico sofreu um destacamento, porque no começo nós lemos a obra pensando que é só racionalmente que compreenderemos filosoficamente a obra. Aqui nós começamos a entender que é vivencialmente que nós temos que compreendê-la. Então tem duas filosofias possíveis, mais o cinismo, que seria uma terceira forma filosófica de ver, mas que ao mesmo tempo pode ser considerado como uma contra-filosofia. E por fim nós temos Alcibíades, que vai coroar essa transição. Alcibíades traz para nós uma informação muito interessante, porque quando ele entra e começa a falar de Sócrates, ele mostra que ele quis Sócrates para companheiro, escolheu Sócrates para companheiro, que ele se acha superior a todo mundo ali, mas que Sócrates foi cruel e o recusou. E aí ele começa a falar sobre os vícios de Sócrates, os defeitos de Sócrates, que são defeitos externos, mas ao mesmo tempo compara Sócrates ao Sileno, e as estátuas do Sileno, que são encontradas nos estúdios dos artistas, falando que são feias por fora, rústicas por fora, mas que por dentro tem estátuas mais belas, de ouro, de prata, né? Dizendo quanto de beleza não se vê quando se quebra essas estátuas. E, portanto, quando Sócrates começa a falar, quanto de beleza não se tem dele. E aí ele vai alcançar esse plano em que, de fato, ele está buscando esse amor filosófico, talvez sem conseguir, talvez sem entendê-lo, porque o amor que Alcibíades sente por si mesmo é, antes de tudo, um amor próprio. Né? Então, Alcibíades é um amor narcísico, um amor próprio, mas ele traz uma coisa interessante para nós.
Ele exige uma resposta sobre o amor próprio, primeiro, que não foi respondida ali no texto, e segundo, ele mostra que existe uma capacidade vivencial do amor que recusa todo tipo de sabedoria de imediato, mas que tem a sua própria sabedoria. E aí ele mostra dois planos existenciais da filosofia. O primeiro plano racional que me permite verter no logos aquilo que eu entendo. O segundo, que me permite vivenciar sem olhar, sem ter o olhar do logos, mas que alimenta o logos como algo para ser observado. É justamente o que ele faz no texto, né? A reflexão final de Sócrates bem poderia ser sobre esse assunto, mas fica lá em aberto. Então aí vocês têm a totalidade do texto, é o resumão para a prova. Nós vamos retomar muitos desses temas ainda com Aristóteles, né, com uma recuperação pré-socrática com Aristóteles, no próximo bimestre. Mas aqui vocês têm o todo que vocês vão precisar para essa prova de uma forma geral, tá ok? Deem uma olhadinha no vídeo, vejam as dúvidas que vocês têm e, por favor, voltem a falar comigo em caso de qualquer dúvida. Lembrem-se que nós temos revisões essa semana aí. Daqui a pouco eu volto com mais um vídeo para vocês falando um pouco sobre a nossa leitura da República. Um abraço, pessoal!